Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado para entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Amém? Até aí. Queridos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor um pouquinho. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos neste lugar para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e precisamos que o Senhor fale poderosamente conosco. Precisamos, meu Pai, que o Senhor traga uma mensagem que vá de encontro ao nosso coração, que nos transmita vida e vida em abundância. Abençoa cada um que está aqui, e que ele possa, que ela possa, que essa pessoa venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, triunfar em todas as áreas da sua vida. Que esta palavra dê direção, que esta palavra alimente e que esta palavra traga milagres em nome de Jesus. Amém. Queridos, já preguei sobre isso muitas vezes, aqui algumas. Interessante é que quando a gente lê novamente a palavra do Senhor, algo vem de novo. Deus sempre traz algo novo para nós. E meditando nesta palavra hoje à tarde, eu observei uma coisa. Primeiro, aquele homem paralítico, ele nunca ia conseguir chegar, ele nunca conseguiria chegar até aquele tanque, porque ele não andava. Mas o interessante é que alguém o colocou ali próximo. É como alguém que te leva próximo à bênção, mas não te leva totalmente. É uma pessoa que ela deveria te ajudar totalmente, mas ela não consegue te ajudar. Ela inicia, ela acredita que te ajudou, mas ela não conclui a obra. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel para concluir, para acabar a boa obra em nós. Amém? A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Então, esse paralítico ali estava. E haviam muitas pessoas, como eu já disse aqui, tem essa pregação gravada talvez em algum lugar. O fato é que Jesus, ele chega naquele momento e ele descobre que aquele homem seria a pessoa para ser abençoada. E ele chega para aquele homem e ele fala uma palavra, ele libera uma palavra, ele diz assim: olha, levanta, toma a tua cama e vai embora. Levanta, toma a tua cama e anda, segue o teu caminho. Só, queridos, que o interessante é que aquele homem, há 38 anos paralítico, a Bíblia não dá a idade exata dele,
mas fala que ele tinha 38 anos que não andava. O interessante é que aquele homem, um paralítico, provavelmente um religioso, provavelmente uma pessoa que buscava Deus, que era zeloso, porque ele entendia que o pecado dele o havia jogado num leito. Então, nesses 38 anos de vida, com certeza, este homem era um observador da lei sagrada dos judeus. E aí Jesus Cristo, ele propõe um desafio, quando ele fala assim, levanta, toma a tua cama e anda. Mas o desafio, queridos, olha só que revelação maravilhosa. O desafio não foi daquele paralítico andar. O desafio não foi daquele paralítico levantar. Pastor, mas como não foi? Ele não andava, ele era coxo, 38 anos, deitado num leito. Como que o desafio dele não foi? Queridos, o desafio daquele homem foi romper com a sua religião. Romper com a sua religião. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: rompe com a religião. Amém? Agora diga para ela assim, firma com Jesus. Fala para ela: firma com Jesus. Firma com Jesus. Olha só que interessante. Jesus simplesmente poderia tocar naquele homem. Jesus poderia fazer com aquele homem o que Pedro, quando estava entrando com João no templo, fez. Ele ordenou a cura e deu a mão e puxou aquele homem, o Pedro e João, e aquele homem se levantou. Jesus poderia fazer assim. Jesus poderia chegar, colocar a mão sobre aquele paralítico e fazê-lo se levantar apenas pelo poder da sua força soberana de Deus. Mas ele falou assim, você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele fez uma proposta: se você quer ser curado, você vai ter que romper com a sua religião. Você vai ter que romper com a sua religião. Como assim, pastor? A Bíblia diz que era sábado, e no sábado não podia fazer nenhuma obra, não podia pegar nenhuma bagagem, não podia fazer nenhum serviço desse, carregar nada. Aí Jesus fala com ele: quer ser curado? Então rompe com a sua religião, rompe com os seus costumes e manifesta a fé no Filho do Homem, manifesta a fé no Deus vivo, manifesta a fé em Jesus Cristo. E aí aquele homem, naquele exato momento, talvez ele tenha hesitado um pouco, talvez ele tenha se perguntado: mas como eu vou me levantar se eu sou paralítico? Como eu vou me levantar, carregar a minha maca, a minha cama, se é sábado e os judeus não trabalham, não fazem obra nenhuma? Como eu posso fazer isso? E naqueles segundos, talvez na mente, talvez no mundo mental daquele homem, talvez no seu intelecto, fosse momento de meditação total. Para nós passaram-se alguns segundos, para os homens daquela época foram alguns segundos, mas talvez para aquele homem eram horas da sua mente ali, talvez no seu mundo interior, meditando a importância da cura. E o que acontece? Ele começa a refletir: eu sou paralítico, eu não ando, eu sou coxo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo milagre porque eu não consigo andar. E aí, aquele homem então, ele olha para Jesus e levanta. Mas o milagre dele não estava completo. Talvez naquele momento, ele caminhando, ele poderia cair, porque Jesus falou, deu uma ordem: levanta, pega a sua maca e anda, leva para casa, vai embora, carrega a sua maca, faz uma obra no dia que é proibido. E ele então pega aquela maca e segue andando em direção à sua casa. E as pessoas ficaram admiradas dele estar carregando a maca. Você percebe, essas pessoas são nossos amigos, são as pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes elas veem o nosso problema, sabem da nossa dificuldade, mas nunca podem nos ajudar. Agora, quando a gente consegue resolver o nosso problema, daí elas perguntam: como foi que isso aconteceu? Por que a gente agiu dessa maneira? Ah, mas você tinha que operar, você foi lá no hospital, não operou, ou você operou, por que você fez dessa maneira? Mas quando você está enfermo, ninguém vai lá perguntar se você precisa de algo. E aí aquele homem está andando com a maca. Os judeus não ficaram maravilhados, porque
porque há 38 anos ele não andava. Os judeus não ficaram felizes porque aquela alma estava sendo restaurada, aquela vida estava sendo restaurada. Eles não ficaram felizes porque aquele homem fora liberto da enfermidade, da paralisia. Não, eles ficaram obcecados porque que ele estava infringindo uma lei sagrada. Uma lei sagrada. Queridos, assim somos nós hoje, na igreja hoje. Tem tantos mitos dentro da igreja, tem tanto blá blá blá, que você muitas vezes, para atender a ritos e mitos de homens, para atender a normas, para atender a regras de homens, você muitas vezes deixa de ser abençoado, porque você não consegue romper com os princípios religiosos que te foram imputados há tanto tempo. E aquele homem ali, todo o seu povo há séculos viviam sobre aquela lei, todo o seu povo há anos viviam sob a observação daqueles preceitos. Só que ele, especialmente ele, há 38 anos não andava. E aí Jesus faz uma proposta: você quer andar? Você vai ter que romper com essa religião que não está salvando ninguém. Você vai ter que romper com esse conceito religioso que você tem. Hoje é sábado, você vai ser curado. Não pode curar no sábado, mas eu vou te curar. E ainda mais, você vai carregar a sua marca. Eu quero que você carregue, não peça ajuda. E aí aquele homem levanta e vai. E ele nem sabia quem era Jesus. O que nós podemos ver aqui? Uma pessoa desesperada. Uma pessoa que talvez estava carente de um milagre. Uma pessoa que necessitava de um milagre. Sabe Deus quantas madrugadas aquele homem orou? Sabe Deus quantas lágrimas aquele homem derramou, vendo pessoas serem curadas à sua frente, sabendo que o anjo descia naquelas águas, agitava aquelas águas. A primeira pessoa que entrasse na água era curada de qualquer mal, e ele nunca ia chegar lá. Ele nunca ia chegar lá. Muitas vezes nós, queridos, estamos assim. Nossos princípios religiosos, lá fora tem muitas pessoas assim. Não, porque eu nasci na igreja romana, eu me batizei, e vai morrer assim. Até que ela tenha o discernimento de entender que Jesus Cristo é novidade de vida. Jesus Cristo, uma vez, ele olha para os fariseus e ele fala assim: a vossa tradição invalida o poder de Deus, anula, interrompe, não acontecia na vida deles, porque eles seguiam toda uma tradição. E para você viver o milagre, queridos, é preciso ter fé. Para você viver a bênção, é preciso ter fé. Muitas vezes nós rompemos com costumes que nós mesmos nos imputamos. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente louva, e de repente um dia você vem para a igreja, a gente dá as mãos, vamos fazer uma corrente. E são esse rompimento com os costumes que muitas vezes ocasionam um milagre na nossa vida. Muitas vezes acontece um milagre na nossa vida. Então, qual é essa palavra? Que moral fica para nós sobre essa palavra? Queridos, você tem que buscar o seu milagre em Deus. A religião, ela pode ser um estilo de vida. A religião, ela pode trazer conceitos éticos, princípios morais, mas ela nunca vai trazer milagres. Porque milagre só em Jesus Cristo. Milagre só em Deus. E aí esse paralítico aqui, ele ouve uma ordem, ele está acamado, e daí ele pensa consigo: eu tenho duas possibilidades: romper com meus conceitos religiosos e viver o milagre, ou ficar paralítico para o resto da minha vida, porque eu duvido que terei outra oportunidade. O anjo desce nas águas, agita as águas, eu não chego lá. Hoje chega esse homem, detalhe, ele nem sabia quem era Jesus, nem sabia. Se fosse um crente hoje, diria que era o diabo. Você não pode ir na consagração sábado, porque eu vou te abençoar, você vai fazer um evangelismo. Aí a pessoa diz: isso aí é o diabo, porque não conhece. Estão entendendo o meu raciocínio? Muitas vezes a falta de entendimento do princípio de Deus para a nossa vida impede que nós venhamos a viver o milagre, porque nós limitamos. Não, Deus vai me abençoar sim. Deus vai abençoar aquela pessoa,
e aquela pessoa vai me dar uma casa, vai me vender uma casa, vai facilitar uma casa, e muitas vezes Deus está planejando outra coisa. Ele quer que você mesmo adquira o seu bem, e nós limitamos o poder de Deus dessa maneira. Não que consigamos colocar limite em Deus, mas colocamos limite no poder de atuação de Deus na nossa vida, quando determinamos por onde e como Ele irá nos abençoar. Não, Deus vai me abençoar porque eu vou na igreja todo domingo. Todo domingo eu estou lá, vou na escola dominical, faço as minhas orações, participo da oração antes da escola dominical. Toda escola dominical tem um mini culto antes, depois divide as turmas. Eu estou lá, estou junto com o meu pastor e Deus vai me abençoar sim. E de repente Deus te quer num culto de oração, numa noite de segunda-feira chuvosa. E é ali que a sua bênção está. A bênção e o milagre acontece em momentos inesperados. Amém? Em momentos inesperados. Não é programável. Eu vou chegar aqui, eu vou seguir a regra e eu serei abençoado. Não, serei abençoado. Não é assim. Você não consegue manipular a bênção de Deus. Na maioria dos casos, principalmente nos tempos em que vivemos, os grandes milagres têm acontecido espontaneamente. De repente é um culto que você diria: hoje eu não iria na igreja, hoje é um dia que eu não estou afim. Aí você vem se arrastando, aí chega aqui, o pastor fala uma palavra, você desperta a fé, você vive o milagre. Acontece sempre dessa maneira. Não é programado. Não, domingo eu estou com a corda toda. Domingo é eu, Jesus e a igreja. Estamos firmes. Aí não acontece nada. Aí o cantor canta um louvor mal, ou canta um louvor agitado, você queria um louvor de adoração, ou canta um de adoração, você queria um agitado, e aí você não consegue conectar a sua fé no milagre, e o milagre não ocorre. Mas de repente aquele dia que você estava, meu corpo está pedindo cama, a minha mente está pedindo televisão, revista, jornal, vai ficar tranquilo, eu tenho que ir na igreja, eu vou lá. Aí você vem se arrastando, aí chega aqui, você ouve um louvor, você ouve uma palavra, você faz uma oração, e o Espírito Santo começa a te motivar, e você crê, e quando você crê, você vive o milagre. Por isso nós temos que cultuar a Deus a todo momento, não por regra, mas por necessidade. Nós não cultuamos a Deus porque não sou um bom cidadão. Eu tenho uma igreja, eu vou frequentar as reuniões dessa igreja, eu vou fazer isso. Não, você não deve por isso. Eu vou para a igreja porque o meu milagre pode acontecer hoje. Você tem que ser assim. Eu vou para a igreja porque talvez hoje Deus vai falar comigo, porque com certeza hoje eu vou viver uma bênção, hoje eu vou receber um milagre. Então eu vou para a igreja hoje por isso. E você tem que estar vindo para a igreja buscando sempre a tua bênção. Porque, queridos, se buscando é difícil de alcançar, imagina não buscando. Imagina você se acomodando. O mundo envolve. Esse paralítico ficou 38 anos. Sabe por que ele ficou 38 anos paralítico? Porque os religiosos da época dele não se importavam com ele. Porque se importasse, eles eram autoridade. Eles chegavam e fechavam aquele tanque de Betesda, e na hora que o anjo movesse as águas, eles imergiam o paralítico. Mas ninguém não está nem aí se você está abençoado ou não. Ninguém não está nem aí para a tua vida. Se você não buscar, queridos, não adianta, você cai na desgraça. Se você não buscar a bênção de Deus, com certeza você não vai viver a bênção de Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor pelo nosso propósito, então, que nós estamos orando.